E estamos no dia 46 de 365 lendo a Bíblia. E hoje estamos no livro de Números, capítulos 8, 9 e 10. E o que eu quero falar com vocês está no capítulo 9, sobre a celebração da Páscoa e a nuvem sobre o tabernáculo. Se você já reparou até aqui, muitas coisas começam a se repetir. E uma vez lendo a Bíblia, eu pensei assim, Deus, por que tá tão repetitivo, né? Porque alguns registros, eles ficam se repetindo ao longo da Bíblia. Eu fazia essa pergunta também quando eu li o Evangelho, por exemplo, os 4 Evangelhos. Tipo, porque eles têm histórias iguais algumas, né? Tem histórias iguais. Eu falo, não, eu quero as histórias diferentes de Jesus. E o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração assim, se eu repetindo desse jeito, muitas coisas você não entende, imagine se eu falasse só uma vez. Falei, é verdade, Espírito Santo? Como sempre, você tem razão. Então, é uma ideia reforçada na Bíblia, e o que mais se repete é sobre isso, é sobre amar o Senhor, ter um coração voltado para Ele, e servi-lo de todo o coração, né? Em Números, capítulo 9, fala sobre a celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés, no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Então, a Páscoa marca a libertação do povo do Egito. A primeira Páscoa que eles fizeram foi no Egito, ainda na escravidão. Então, às vezes a gente fica pensando assim, não, quando as coisas melhorarem eu vou servir a Deus. Quando as coisas melhorarem, aí sim eu vou ter tempo para o que o Senhor tem me chamado. O Senhor libertou o povo do Egito no Egito. Enquanto eles celebravam a Páscoa na casa deles, enquanto ali o cordeiro passou o sangue nos umbrais e tudo mais, ali o Senhor estava marcando o seguinte, enquanto vocês estiverem debaixo do meu sangue, ou seja, debaixo do sangue de Jesus, vocês estarão protegidos. Então a Páscoa que foi celebrada desde então é para nos trazer essa memória, é para reforçar a nossa memória, é para isso que existem as festas temáticas. Então, lembra, né? A gente já viu isso aqui, das festas temáticas do Senhor, né? As festas que o povo tinha que celebrar todos os anos. Por quê? Porque Deus é carente? Não, porque nós nos esquecemos com muita rapidez. Qual foi a última vez que você celebrou a Páscoa pelo verdadeiro motivo dela? A libertação dos seus pecados. A morte de Jesus na cruz é sobre a morte da nossa carne. É sobre a gente morrer para o pecado. E não o pecado morrer em nós, né? O salário do pecado é a morte. Então não é para a gente morrer por causa do pecado. A gente morre para o pecado, para a gente não pecar mais. Então o Senhor aqui, lá no deserto, ainda no deserto, então eles celebraram a primeira Páscoa ali no Egito, e agora eles estão no deserto, eles estão acampados, levantaram o tabernáculo e Deus falou, ok, mas vocês têm que celebrar a Páscoa. Mas Senhor, a gente ainda está no deserto, a gente não chegou na terra prometida. Celebre a Páscoa, porque eu já tirei você do Egito. Você já foi liberto dos seus pecados. A gente está vendo que no deserto, as pessoas, elas tinham alguns hábitos, elas praticavam pecado, mas elas não davam o nome de pecado. Eu e você sabemos que é pecado porque a gente está lendo a Bíblia. Mas quantos pecados você não comete no seu dia a dia sem você saber que é pecado? Porque você não tem intimidade com a palavra. Então aqui no deserto, Deus estava mudando os hábitos deles. Falando para eles, parem de praticar isso, porque isso é pecado. E o pecado tira você da comunhão comigo. Purifiquem-se, santifiquem-se. Eu sou o seu Deus.
Eu quero estar com vocês, eu estou no meio de vocês. Então a Páscoa é Deus falando assim, olha, lembre-se de onde eu tirei vocês. Vocês ainda não chegaram na Terra Prometida, ou seja, vocês ainda não têm a vida perfeita que vocês acham que vão ter na Terra Prometida. Mas eu tô com vocês aqui no deserto. E você tem que continuar lembrando da onde vocês saíram, da onde eu libertei vocês. É para isso que serve a Páscoa. Então, houveram ali, né, verso 6, houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram, estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? É essa indignação que tem que arder no nosso coração. Por que eu não posso servir ao Senhor? Por que eu não posso apresentar uma oferta ao meu Deus? É para isso que o nosso coração tem que arder. De querer estar perto, né? Eles tocaram em cadáver, provavelmente era uma pessoa conhecida, né? E então, né, se você leu até aqui, você sabe que tocar no cadáver tornava a pessoa impura. Então Moisés lhe respondeu, esperem. Eu ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então, essa é uma característica de Moisés que a gente tem que começar a ter. Moisés não falava nada para o povo que saísse do próprio entendimento dele. Quando o povo chegava com uma demanda para ele sobre uma orientação do Senhor, ele ia conversar com o Senhor para que a orientação viesse realmente de Deus. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com aconselhamento bíblico, com inteligência emocional, e isso é algo que realmente arde no meu coração. Que seja o Senhor falando através da minha boca. Porque é muita responsabilidade. Porque a palavra do Senhor também diz que aquele que induz um pequeno a se perder é mais culpado do que ele. Ai daquele que faz um pequenino se perder. Ai, Senhor, não quero ser essa pessoa. Mas todo cristão deveria ter essa preocupação. Diante de uma necessidade, deixa eu consultar o Senhor para saber o que falar para você neste momento. Então o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel dizendo, quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com o morto ou estiverem em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, não mudou. Devem comê-la em pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Fará tudo segundo o estatuto da Páscoa. Ou seja, olha, independente de onde você esteja, vocês podem celebrar a Páscoa. Vocês devem celebrar a Páscoa. Vocês devem ter este memorial de cuidado do Senhor. Então a libertação do povo do Egito também diz respeito ao cuidado do Senhor com eles. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Deus salvou cada um deles. Não foi no atacado. Porque a pessoa ela tinha que entrar na casa dela, com a família dela. Fechar a porta para o anjo da morte não entrar. E foi isso que eles fizeram. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Ou seja, você não adorar a Deus, você não servir ao Senhor, sabendo que tem que servir, sabendo que tem que adorar, comete pecado. Ok? Então você que fica aí no seu domingo sem fazer nada, falando, ai, não tô afim, não. Calma, gente, eu não quero ser legalista aqui, tá? Falar, se você não vai pra igreja, você tá pecando. Mas aqui o que o Senhor tá falando é de adoração, é de você separar um tempo para adorar a Deus, para reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Se você não tem essa prática, se você não tem esse hábito, você comete pecado. Aquele, né, ele fala assim, não tem desculpas para essa pessoa não celebrar a Páscoa. Então, ele comete pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro
como para o natural da terra. Eu acho interessante que Deus já continua aqui falando sobre estrangeiro, porque você sabia que quando eles saíram do Egito, alguns egípcios acompanharam eles, falando assim: nossa, que Deus extraordinário, eu quero ir com vocês. Esse Deus é muito poderoso. Esse faraó aqui tá muito doido, eu não quero mais ficar debaixo da proteção deles, não. Eu quero servir a este Deus. Então aqui no Antigo Testamento já tinha estrangeiros que adoravam o Deus de Israel. Sabia disso? Pois é. Então a gente foca muito no Novo Testamento, na pregação aos gentios e tal. O Senhor sempre levou as pessoas a adorá-lo. É que Israel é que tem aliança, mas todo aquele que dele se aproxima com o coração quebrantado, o Senhor aceita. Se eu creio que pessoas no Antigo Testamento vão para o céu, foram para o céu, ai meu Deus, eu acredito que sim. Mas isso é assunto para outro podcast. Mas é porque aqui fala, né? Porque senão por que o estrangeiro ia celebrar a Páscoa? Por quê? O Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Mas aqui o estrangeiro é uma só. Ou seja, eles não podiam falar para o estrangeiro assim: olha, você não tem nada com a gente, você vai fazer um outro rito para adorar este Deus. Não. Quando se trata de Deus, é um só rito. Para todo aquele que dele se aproxima, para todo aquele que quer ter comunhão com Deus, tem que andar na ordem dele, no que ele diz que é certo, no que ele diz que tem que fazer. E o Senhor fala: um só estatuto, um só rito, tanto para o estrangeiro como para o natural dessa terra. Então, o que nós vemos hoje dentro das igrejas é as igrejas se adaptando ao pecado, falando: não, você pode, Deus também vai te aceitar assim, você pode adorar desse jeito aí, Deus entende. Não, Deus não entende. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao Deus Pai, se não for por Jesus. Não tem como você querer adorar a Deus do seu próprio jeito. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de ninguém, mas eu sirvo ao Senhor na minha casa. Mentira. Deus não mandou só você servir a Deus na sua casa. Você sair da sua casa e ser igreja em comunidade. Ok? Ainda no capítulo 9, verso 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Então o Senhor, ele veio, a nuvem do Senhor cobriu o tabernáculo. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Então durante o dia era nuvem e à noite era fogo. E era o mesmo Deus, enchendo aquele lugar, de maneira visível para eles saberem: Deus está aqui. E hoje nós cremos nisso pela fé. Deus se manifestou aqui com nuvem, com fogo, para este povo que precisava desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor e também um relacionamento comunitário com o Senhor. Eles ficaram no deserto para eles também aprenderem a viver em comunidade. Este é o meu povo, este é o meu povo, este é meu irmão. E Deus escolheu assim. Então no verso 22 diz: a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele. Os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguiam, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Amém. Então, Deus não mudou. Nós é que devemos mudar. Nós que devemos ser transformados e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Se tem uma coisa que o Senhor exige de nós, é obediência. E Jesus foi obediência até o fim, até a morte de cruz. Então, se quisermos realmente ser ressurretos com Cristo, para ter vida com Cristo, precisamos ser mortos na cruz, onde vai realmente ser morto todos os nossos pecados. Então, Deus não mudou, Ele continua falando: olha, se eu mandei você parar, você para.
Se eu mandei você continuar, você continua. Aí tem uma falácia, né? Deus tem urgência, Deus tem urgência, tem que fazer logo. Deus é um Deus de processos. Às vezes Deus está mandando você parar e você não para, você continua. Às vezes Deus está falando para você, marche, anda, sai deste lugar, e você permanece no lugar. Como você sabe? Fátima, não tem nuvem durante o dia, não tem fogo à noite para eu saber. Espírito Santo, porque agora você é templo do Espírito Santo. Você tem que afinar o seu relacionamento com o Senhor de tal maneira que você saiba quando Deus está te mandando progredir e quando Deus está te mandando parar. Deus pode mandar, Ele manda, Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele é soberano e Ele é perfeito. Então que você possa celebrar a Páscoa, se lembrar do lugar da onde Deus te tirou, para a nova vida que Ele preparou para você em Cristo Jesus. E que você possa ouvir a voz do Senhor, te mandando seguir ou te mandando parar. Amém? Pai, obrigada mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela riqueza da Tua palavra, que cada vez que lemos, aprendemos, crescemos, sabemos mais de Ti. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor não nos deixe esquecer do nosso passado, de tal maneira que a gente acha que não precisa mais do Senhor hoje. Mas sim, Senhor, que podemos nos render, que possamos, Senhor, nos render a Ti completamente. Nos dá, Senhor, um coração disposto a Te obedecer, a Te amar completamente. Ó, Senhor, que possamos passar pela cruz. Ó, Senhor, que possamos aprender a mortificar nossa carne. Elimina, Senhor, o pecado do meio de nós, em nós. Purifica-nos, Senhor, com o sangue de Jesus. Ó Senhor, fala de maneira audível conosco para que possamos seguir ou para que possamos parar. Mas que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz em todos os nossos caminhos, para não nos perdermos e não pecar contra Ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.